preparem-se, porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema fascinante da educação brasileira. É isso aí. O estudo dirigido, um método que bombou no Brasil do começo do século XX até os anos 70. Parece coisa do passado, né? Mas acredite em mim, essa técnica tem muito a nos ensinar. É verdade. Mesmo hoje em dia. A pergunta que fica é, o que a gente pode aprender com um método que fez tanto sucesso por décadas? Boa pergunta. Para desvendar esse mistério, vamos recorrer a uma pesquisa Isso. que analisa as raízes do estudo dirigido no Brasil. Legal. E sabe o que é mais legal? Do quê? Essa pesquisa se baseia em documentos da campanha de aperfeiçoamento e difusão do ensino secundário Ah, cadê isso? e a CADES. Que bacana. Um movimento super importante na educação brasileira lá pelos anos 50. É. É como ter uma máquina do tempo, né? Toda. A gente vai ter acesso a informações de primeira mão. Verdade. E logo de cara a pesquisa mostra que o estudo dirigido era queridinho de muitos educadores, principalmente professores de matemática. Sei. Eles viam um potencial enorme nesse método. Interessante. Mas por que será que ele era tão popular? A pesquisa dá uma pista. É. Naquela época, o Brasil passava por um monte de mudanças na educação. Era um período de reforma, sabe? Os educadores estavam sedentos por métodos de ensino mais eficazes, métodos que realmente engajassem os alunos. E parece que o estudo dirigido caiu como uma luva nesse contexto. Faz sentido. E sabe o que mais me surpreendeu? O quê? Os educadores brasileiros se inspiraram em dois americanos para desenvolver o estudo dirigido aqui, Que legal. os irmãos McMurray. Interessante. Imagina só, uma ideia que cruzou o oceano para revolucionar o ensino no Brasil. Que história. A pesquisa menciona Charles e Frank McMurray, dois educadores americanos pioneiros em técnicas de estudo dirigido. Eles até escreveram um livro em 1909, É mesmo? chamado How to Study and Teaching How to Study, que parece ter sido uma baita inspiração para os educadores brasileiros. Que interessante. E tem uma analogia que os irmãos McMurray usavam, que eu achei genial. Eles comparavam o aprendizado com a digestão dos alimentos. Que analogia curiosa. Me explica melhor como funciona essa comparação. Eles acreditavam que assim como a comida precisa ser digerida para nutrir o corpo, o conhecimento também precisa ser digerido para nutrir a mente. Sei. Não adianta engolir um monte de informação sem processar, sem entender de verdade. E o estudo dirigido tinha como objetivo justamente ajudar os alunos a digerir um conhecimento. Entendi. A mastigar, a saborear, a transformar a informação em algo que fizesse parte deles. É como se o estudo dirigido fosse um método para transformar a informação bruta em conhecimento nutritivo para o cérebro. Exatamente. Faz muito mais sentido agora. Legal. E a pesquisa também se aprofunda nos pilares do estudo dirigido. Sim, ensinos e aprendizagem. Parece que é muito além de decorar fórmulas ou datas, né? Com certeza. Muito além. E a pesquisa explora como os educadores da época entendiam esses conceitos. Para eles, o estudo dirigido não era só memorizar, era ensinar os alunos a pensar por si mesmos, a formular as perguntas certas, a questionar e a se envolver ativamente com o que estão aprendendo. Isso. Era sobre desenvolver o senso crítico e a autonomia dos alunos. Verdade. E a pesquisa menciona que existiam diferentes interpretações sobre o que era o estudo dirigido na prática, né? Sim, sim. Nem todo mundo aplicava o método da mesma maneira, exatamente. A pesquisa mostra que essa diversidade de abordagens gerou debates e até críticas ao estudo dirigido. Sei. Alguns educadores argumentavam que o método estava sendo usado de forma errada, como simples exercícios de repetição, ou confundido com outras técnicas. Teve até um educador que chamou os testes objetivos, que estavam sendo rotulados como estudo dirigido, Sério? de praga. Caramba. Ele defendia que esses testes só serviam para avaliar a memória, e não a capacidade de raciocínio e organização mental dos alunos. Entendi. Usando o método para o exato oposto do que ele se propunha. Que situação. Parece que a confusão rolava solta. Mas, Surpreende. no fundo, Sim. o objetivo central do estudo dirigido era empoderar os alunos a se tornarem aprendizes independentes, capazes de buscar conhecimento por conta própria, enfrentar desafios e encontrar soluções criativas. É verdade. E essa ideia, mesmo sendo de quase um século atrás, me parece super relevante nos dias de hoje. Eu concordo. Totalmente.
Em um mundo inundado de informações como o nosso, saber filtrar, analisar e aplicar o conhecimento de forma autônoma Sim. é mais importante do que nunca. Com certeza. Mas me conta. Diga. A pesquisa detalha como o estudo dirigido funcionava na prática. Quais eram as etapas? Sim, a pesquisa menciona um educador chamado Tahan, que defendia a divisão do estudo dirigido em 3 fases principais. 3 fases. Quais? A preparatória, Uhum. a de ação e a de verificação da aprendizagem. Espera aí, 3 fases. Okay. Isso parece interessante. Me explica melhor como cada uma delas funcionava. Claro. Mas é. Na fase preparatória, o professor tinha um papel fundamental em despertar a curiosidade dos alunos e prepará-los para o mergulho no novo conhecimento. Sei. Ele podia usar diferentes recursos, como perguntas instigantes, imagens impactantes, até mesmo uma história cativante. Entendi. Para conectar os alunos com o tema da aula e criar um clima de expectativa. É como preparar o terreno para plantar uma semente, né? Isso. Criar um ambiente fértil para que o aprendizado floresça. Exatamente. E depois dessa fase inicial, o que acontecia? Aí entra a fase da ação, que era o momento de arregaçar as mangas. E colocar a mão na massa. Nessa etapa, os alunos se tornavam protagonistas do processo de aprendizagem. Legal. Buscando informações, explorando diferentes fontes de pesquisa, debatendo ideias entre si, experimentando e testando seus conhecimentos na prática. Essa fase era bem mão na massa mesmo. Qual o papel do professor nesse processo? Ele ficava só observando ou tinha um papel mais ativo? O professor continuava sendo guia importante nessa jornada, mas de uma forma diferente. Sei. Ele deixava de ser o centro das atenções para se tornar um facilitador, Sim. Mentor que acompanhava de perto o progresso dos alunos, incentivava a colaboração entre eles, tirava dúvidas, provocava reflexões e ajudava a conectar os pontos, sabe? Ele orientava os alunos a pensarem criticamente, a questionarem, a buscarem diferentes perspectivas e a construírem o seu próprio conhecimento. Nossa, que interessante. É como se o professor virasse um maestro, conduzindo a orquestra do aprendizado, mas sem tocar todos os instrumentos sozinho, né? Exatamente. E como era a última fase de verificação. Essa fase era muito importante para avaliar o aprendizado dos alunos, mas não no sentido tradicional de provas e notas. Sei. O objetivo não era simplesmente medir a quantidade de informação que eles conseguiram memorizar, mas sim verificar se eles realmente compreenderam os conceitos. Sim. Se conseguiam aplicar o que aprenderam em diferentes contextos. Se desenvolveram o pensamento crítico e autonomia intelectual. Então a avaliação era mais focada no processo de aprendizado do que no resultado final, certo? Sim. E como essa avaliação era feita na prática? Aí que está a beleza do estudo dirigido. A avaliação podia assumir diferentes formas, dependendo do objetivo da aula e da criatividade do professor. Sei. Podia ser através de debates, trabalhos em grupo, apresentações, resolução de problemas, criação de projetos, enfim, as possibilidades eram infinitas. Parece que o estudo dirigido era um método bem flexível e adaptável, né? Sim. Dava para usar a criatividade e inovar na forma de ensinar e aprender. É isso. Mas me conta. Diga. A pesquisa menciona exemplos concretos de como esse método era aplicado na sala de aula. Sim. A pesquisa cita diversos exemplos, desde atividades mais simples, como a elaboração de resumos e mapas conceituais a partir de textos, até projetos mais complexos, como a criação de jogos educativos, peças de teatro, ou até mesmo a construção de maquetes e experimentos científicos. Caramba, que legal. Deu para ver que o estudo dirigido não era nada monótono, né? Não. Tinha espaço para diferentes estilos de aprendizagem e para a criatividade dos alunos florescer. Mas e aí a pesquisa menciona quais eram as vantagens de usar esse método? Quais os benefícios que os educadores da época observavam nos alunos? Sim, a pesquisa destaca várias vantagens. Os educadores da época observavam que o estudo dirigido ajudava os alunos a desenvolverem uma série de habilidades importantes, como o senso crítico, a autonomia, a capacidade de resolver problemas, até o trabalho em equipe, a comunicação, a criatividade, entre outras.
Nossa, é uma lista. E tanto... Parece que o estudo dirigido é muito além do ensino de conteúdos específicos, né? Com certeza. Ele contribuía para a formação integral dos alunos, preparando-os para os desafios da vida. Exatamente. E essa visão, mesmo sendo de quase um século atrás, me parece super atual, sabe? Sim. Afinal, em um mundo cada vez mais complexo e imprevisível, desenvolver habilidades como essas é essencial para se adaptar às mudanças. Isso, para ter sucesso profissional e para viver uma vida mais plena e significativa. Verdade. Com certeza. E essa é uma das grandes lições que o estudo dirigido nos deixa. Mas pensando nos dias de hoje, será que esse método, com algumas adaptações, poderia ser útil para os alunos do século XXI? Boa pergunta. O que você acha? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Eu acredito que sim, que os princípios do estudo dirigido, como a ênfase na autonomia, no pensamento crítico, na resolução de problemas e na colaboração, são mais relevantes do que nunca para a educação do século XXI. Legal. Mas é claro que o método precisa ser adaptado à realidade atual, incorporando as novas tecnologias e as diferentes formas de aprender que surgiram ao longo dos anos. Faz sentido. A gente não pode simplesmente copiar e colar um método do passado, né? Não. Preciso reinterpretá-lo e adaptá-lo à nossa realidade. Isso. E a pesquisa explora como essa adaptação poderia ser feita. Ela dá exemplos de como o estudo dirigido pode ser usado na educação atual. A pesquisa não entra em detalhes sobre a aplicação do método nos dias de hoje, mas ela abre um leque de possibilidades para a gente refletir sobre como os princípios do estudo dirigido podem inspirar práticas pedagógicas inovadoras e relevantes para o século XXI. Por exemplo, a gente pode usar as tecnologias digitais para criar ambientes de aprendizagem mais interativos, colaborativos e personalizados, onde os alunos podem ter mais autonomia para escolher seus caminhos de estudo, explorar seus interesses e desenvolver projetos que façam sentido para eles. Que legal! A tecnologia pode ser uma grande aliada para potencializar o aprendizado, né? Mas e a questão da interação entre os alunos, que era tão valorizada no estudo dirigido, como a gente pode incentivar essa interação em um mundo cada vez mais digital e individualista? Essa é uma questão importante. A gente precisa pensar em estratégias para criar espaços de diálogo e colaboração entre os alunos, mesmo em ambientes virtuais. Por exemplo, a gente pode usar plataformas online para promover debates, trabalhos em grupo, jogos colaborativos, enfim. Existem diversas ferramentas que podem nos ajudar a conectar os alunos e a incentivar a troca de ideias e experiências. É verdade. A tecnologia não precisa ser um obstáculo para a interação humana. Não. Ela pode ser um meio de conectar pessoas e de criar comunidades de aprendizagem. Isso. Mas e a figura do professor? Sim. Qual o papel dele nesse novo cenário? O papel do professor continua sendo fundamental, mas ele se transforma, assim como o próprio processo de ensino e aprendizagem. O professor deixa de ser o detentor do saber para se tornar mediador, orientador, curador de informações, designer de experiências de aprendizagem. Ele precisa estar preparado para lidar com as novas tecnologias, para acompanhar as mudanças no mundo, para estimular a curiosidade e a criatividade dos alunos, para guiá-los nessa jornada de descobertas e para ajudá-los a construir seu próprio conhecimento. Nossa, que desafio e que oportunidade, né? O professor do século XXI tem um papel muito importante na formação de cidadãos críticos, criativos, autônomos e preparados para os desafios do mundo. Verdade. E o estudo, dirigido com seus princípios atemporais, pode ser uma fonte de inspiração para essa nova geração de educadores. Com certeza. E por falar em passado, a gente ainda não explorou as origens do estudo dirigido nos Estados Unidos. É verdade. Que tal fazermos uma viagem transatlântica? Vamos. Para conhecer os pioneiros desse método. Bora! Ela foi uma educadora americana visionária que, assim como os irmãos McMurray, estava preocupada com a forma como o estudo era abordado nas escolas. Ela questionava por que os alunos não eram ensinados a estudar de forma eficiente. Afinal, como esperar que eles aprendam se não dominam as ferramentas do aprendizado? Faz todo sentido. É como dar um monte de ingredientes para alguém sem ensinar a cozinhar, né? Exato. E o que a Lida Belgard propôs para mudar essa situação? Ela publicou 2 livros que foram um marco para o estudo dirigido, Systematic Study in the Elementary Schools, em 1908,
e Teaching Children to Study, em 1909. Interessante. Nessas obras, ela defendia que estudar não podia ser uma atividade passiva, de simplesmente absorver informações. Para ela, o estudo deveria ser ativo e consciente. Sim. Um processo em que o aluno se engaja ativamente com o material, buscando conexões, elaborando perguntas e construindo seu próprio conhecimento. Ou seja, nada de decorar sem entender. Isso aí. O aluno precisa ser protagonista do seu aprendizado. Isso. Colocando a mão na massa. Exatamente. E que tipo de métodos ela propunha para tornar o estudo mais eficaz? Ela incentivava os alunos a fazerem anotações, a resumirem o conteúdo com as próprias palavras, a buscarem exemplos práticos para ilustrar os conceitos, a conectar o que estavam aprendendo com seus conhecimentos prévios, a formular perguntas e a debater ideias com os colegas. E o mais legal é que essas dicas são super atuais. A gente ainda usa muitas dessas estratégias de estudo hoje em dia. É verdade. Parece que a Lida Bell Earhart estava à frente do seu tempo. Totalmente. E a pesquisa menciona como as ideias dela se conectaram com o desenvolvimento do estudo dirigido nos Estados Unidos. E a pesquisa mostra que tanto a Lida Bell Earhart quanto os irmãos McMurray influenciaram outro educador importante, Harry Lloyd Miller, autor do livro Directing Study, Educating for Mastery Through Creative Thinking, publicado em 1972. Olha só, as ideias foram se espalhando e evoluindo. E qual era a visão do Harry Lloyd Miller sobre o estudo dirigido? Ele acreditava que o objetivo principal da educação era desenvolver o pensamento crítico e criativo dos alunos. Para ele não bastava apenas dominar o conteúdo. Era preciso saber aplicar esse conhecimento na prática, resolver problemas, gerar novas ideias e contribuir para a sociedade. E como o estudo dirigido se encaixava nessa visão? Miller viu o estudo dirigido como uma ferramenta poderosa para estimular a autonomia, a curiosidade e a iniciativa dos alunos. Ele defendia que, em vez de dar respostas prontas, o professor deveria guiar os alunos na busca por soluções, incentivando-os a fazer perguntas, a pesquisar, a experimentar, a aprender com seus erros e a construir o seu próprio caminho de aprendizado. Nossa, que interessante. É como se o estudo dirigido fosse um convite para uma aventura de aprendizado, né? Isso. E o professor que ia nessa jornada? Exatamente. E essa jornada não termina quando o aluno sai da escola. O objetivo do estudo dirigido é formar indivíduos capazes de continuar aprendendo ao longo da vida, de se adaptar a novos desafios e de buscar conhecimento de forma autônoma. Sim, isso aí. Acho que essa é a grande mensagem que fica pra gente. Uau. O verdadeiro aprendizado é uma busca constante, uma aventura que dura a vida toda. E o estudo dirigido com seus princípios de autonomia, pensamento crítico e busca ativa por conhecimento. Pode ser uma bússola valiosa nessa jornada. Com certeza. E para quem quiser se aprofundar nesse tema fascinante, vale a pena buscar as obras desses autores que mencionamos e mergulhar de cabeça no universo do estudo dirigido. Enquanto como aprendemos, é sempre uma experiência enriquecedora. É verdade. E com essa reflexão, encerramos nosso mergulho profundo no mundo do estudo dirigido. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem no tempo. E que as ideias que exploramos aqui inspirem vocês a serem aprendizes mais ativos. Curiosos. Engajados. Até a próxima. Tchau, tchau.